Hum. Compra, Você que sabe. Você que vai tomar. uma cara de dinheiro. Compra. Depois vai ficar na cabeça. É, tô nem aí. Não, não vou ficar na sua cabeça. Vai ficar na sua cabeça. Isso. Ok?
Meus amados, vocês estão ao vivo aí, só estou esperando mais um pouquinho para ver se hoje é feriado, né? Aqui em Jacareí, não sei se todo mundo vai estar participando, mas eu vou dar só alguns minutinhos e vamos nós mesmos. Essa aula vai estar gravada, depois eu vou jogar ela no canal do YouTube. Aí, se alguém quiser dar continuidade no estudo, que possa participar e aprender através lá do canal do YouTube. Vou dar mais 2 minutinhos, aí a gente já dá início a essa aula. Vou dar continuidade, né? Hoje a gente vai falar se a igreja passará pela grande tribulação, sim ou não, se ela vai ver, né, o anticristo. E então, e daí em diante a gente vai seguir quem que vai ser arrebatado, quem que não vai ser. Hoje deu uma diminuída boa no povo, acho que o povo foi tudo passear, comer pizza e esqueceram de chamar a gente. Amém, gente? Vamos começar nós mesmos. O microfone de vocês todos fica travado, tá? Para que não abra som externo, para que vocês possam ouvir melhor
o que eu vou falar. Quando alguém quiser fazer alguma pergunta, dá um sinal aí no vídeo, manda mensagem, né? Que dá para dar uma reaçãozinha, alguma coisa aí, tá ok? Mas vamos começar uma, com uma oração, né? Vamos agradecer a Deus antes de darmos início a esse estudo bíblico. Senhor, meu Pai, graças te damos, meu Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia de termos nosso sustento. Obrigado por ter cuidado da nossa família, cuidado da nossa casa, cuidado de cada um de nós. Obrigado pelo até aqui. O Senhor não deixou faltar nada, meu Pai. Às vezes nós reclamamos, meu Pai, até de forma errada. Nós não somos dignos de reclamar porque nós sabemos que o Senhor é um Pai zeloso. Que eu peço ao Espírito Santo que apresse aqueles que estão para vir para a aula, que todos possam aprender, aqueles que não poderão participar online, que possam vir posteriormente assistir no canal do YouTube, mas que o Espírito Santo venha trazer a memória de todos, que todos possamos aprender, pois estamos falando do nosso futuro, meu Pai, que é morar no céu, todos os sinais, tudo aquilo que o Senhor ensinou, que virá para nós daqui para frente, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, traga à nossa mente toda a palavra, tudo que o Senhor há de ensinar, abre o entendimento de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom, acho que hoje é só nós quatro, né? Acho que tá, glória a Deus. Ah, tá chegando gente aí. Vamos lá, tá? Então, nós vamos dar continuidade, só lembrando um pouquinho, vou dar uma repassada aqui nessa imagem, aonde ela contempla praticamente toda a Bíblia está nessa passagem, tudo que aconteceu desde a eternidade, vem a época de Adão, a época da queda, vem a parte a época ali de Noé, Enoque, né? A construção da Torre de Babel, Abraão, esse círculo aqui que tem sobre toda a promessa, né? Onde começa Abraão, Israel, até chegar o dia da crucificação de Jesus Cristo, né? E entre a cruz, que aqui está entre a cruz e essa seta verde subindo, que é o arrebatamento que nós estamos falando, é a época da igreja, é a época a qual nós estamos vivendo. Então, nós vamos falar do futuro, é daqui para frente que é o nosso estudo de hoje, relembrando que no final, né, o Senhor tem aqui o milênio e tem o final aqui, o que é a eternidade futura. Se a gente for ver lá no início, do lado aqui no meu lado esquerdo, né? Ele fala de eternidade passada. Por quê? Era o plano inicial do Senhor, que era a eternidade já para toda a humanidade, mas infelizmente, devido ao pecado, temos que passar por tudo isso para conquistar aquela eternidade a qual o Senhor tem preparado para cada um de nós, né? Ver aqui na parte de baixo, aqui eu tô, né, eu acredito que vocês estejam vendo o mouse, tem o Lago de Fogo, né? É onde as almas vão ser lançadas. Nós vamos falar um pouquinho desse Lago de Fogo, que é o chamado inferno, o que as pessoas brincam, né? Achando que o inferno é algo que não existe, que é de brincadeira, mas isso nós vamos aprender e eu vou falar mais específico para vocês mais um pouquinho aqui para frente. Aí a pergunta vem, né? A igreja passará pela grande tribulação ou não? Que é naquela primeira aula, quem não assistiu, assiste lá, é a teoria do pré-tribulacionismo, né? Aonde eu afirmo que não. Eu, basicamente, lendo a Bíblia, eu afirmo que a igreja não vai passar pela tribulação, a igreja não vai conhecer o anticristo, como muitos falam, né? Para mim, quem fala assim, não, a igreja vai ver quem é o anticristo. É o espírito carnal da curiosidade, de querer saber. Muitas pessoas eu vejo que falam assim, não, a igreja vai conhecer o anticristo e depois vai subir. Parece coisa assim perdão a expressão, mas de mexeriqueiro, né? Só para dizer, para saber quem é, né? Mas ela não tem base nenhuma bíblica para a gente ver o anticristo e não há sentido
em Deus preparando o seu povo para levar para o céu e ficar olhando para anticristo, para, né, para o filho do diabo. Para quê? Nós estamos prestes a subir para a eternidade, você ter um corpo glorificado, estar na presença de Jesus, levar na memória um anticristo, é uma coisa assim absurda. Se você abrir comigo em Apocalipse, capítulo 3, verso 10, eu tenho uma versão aqui, que é a King James, tá? Essa Bíblia aqui, ó. Ela fala muito legal sobre essa passagem ao qual eu defendo, e muitos defendem, os que somos pré-tribulacionistas, nós defendemos. E essa Bíblia traz uma tradução muito interessante, ao qual o apóstolo João deixa bem escrito, é bem explícito que nós não passaremos pela tribulação, quer dizer, a gente não vai conhecer o anticristo. Que está aqui, ó, diz assim na minha versão: porque desse atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Então, Deus falando, né, através de João, você e nós, né, que somos a igreja, que demos atenção à exortação, ou seja, o ensinamento de Deus, que sofremos, porque o crente tem um sofrimento. Nós somos descriminalizados. Hoje, cada dia é pior acreditar em Jesus Cristo, né? Hoje, nas igrejas, nas escolas, não se pode falar amém, não se pode orar o Pai Nosso, né? Quer dizer, cada dia é pior. E ele fala, você quando suportou o sofrimento com paciência, ele fala, eu igualmente, agora Deus falando, te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então aqui está bem claro, é bem explícito. Te livrarei igualmente da hora da tribulação. Então a igreja, ela não vai participar, a igreja não vai ver o anticristo, a igreja vai subir para o céu para que nós possamos estar lá com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Agora, quem que vai subir? A pergunta é essa, né? Agora começa. Quem que vai participar do arrebatamento? Quem realmente vai estar apto a subir aos céus? Porque não é todo mundo que vai subir, não, gente. Vai ter um espanto muito grande no dia que tocar a trombeta, que nós vamos ver, né? Sobre o arrebatamento, que vai se tocar a trombeta, e assim vai acontecer, nós vamos ser sacados aqui da terra. A primeira coisa está em João, capítulo 1, versículo 11, tá? Que é uma das coisas que muitos não fazem, que é um trabalho da igreja que muitos são convencidos ao invés de serem convertidos. Mas no capítulo de João, verso 1, no versículo 11 e 12, João deixa uma dica aqui para a gente, aqui no Evangelho, tá? Ele diz assim, ó. João, capítulo 1, verso 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, Jesus Cristo falando, né? Que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Até o 13 fala, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Ou seja, aqui, Jesus Cristo deixando, né, que ele tinha escolhido o povo hebreu como o seu povo predileto, ao qual seria os céus, aonde eles rejeitaram. Mas daí ele fala, né, mas todos aqueles que receberam, ou seja, realmente, o que realmente recebe Jesus, crê no seu coração que Jesus Cristo é Senhor
que Jesus Cristo é o Senhor que vai nos livrar de todo mal, que é através dele que é redimido nossos pecados, que é através dele que é a salvação, esse vai subir. Aquele que não crê em Jesus Cristo, aquele que não acredita que ele morreu na cruz, aquele que não acredita na Bíblia, aquele que não acredita na palavra de Deus, esse não vai subir. Esse vai ficar. Esse não vai participar do arrebatamento. Um outro caso, eu não vou ler versículo a versículo, tá, gente? Vocês anotam aí, depois vocês lêem. Está em João, capítulo 3, do versículo 3 a 5, que ele fala que são os nascidos de novo. Como é que alguém pode nascer de novo? A gente vai entrar para dentro da mãe da gente nascer de novo? Lógico que não. O que que é? É morrer para o pecado, é morrer para o mundo e nascer para Cristo, nascer para a palavra de Deus. É a gente, são aqueles que renunciaram às coisas do mundo. Exemplo, falar palavrão, ser desonesto, seguir a palavra de Deus, ser justo, não cometer os pecados de condenação, ou seja, realmente viver, nascer novamente. E esse nascer novamente está ligado ao batismo, porque aquele que não for batizado, conforme a Bíblia diz, né? Eu ensino, falei até ontem na igreja, conforme a Bíblia diz, e a Bíblia diz que aquele batismo de jogar a aguinha na cabeça, aquilo lá não está na Bíblia. Aquilo lá foram coisas que os homens inventaram. Por que que nós sabemos isso? Porque Jesus Cristo é nosso exemplo e ele foi batizado nas águas que nós falamos. E não há relato nenhum na Bíblia, tá? Ou na história de que jogar uma aguinha na cabeça é o batismo. Tanto que, quando a gente estuda, batismo significa imersão nas águas, ou seja, imergir nas águas. Isso significa a palavra batismo. Então, é necessário a pessoa ser batizado também. Outra coisa que aqueles que vão participar, os que foram reconciliados com Deus, tá? Que está em Romanos 5:10. Tem muitos que se afastaram, houve uma apostasia, deixaram Deus, viraram as costas, ou não quiseram saber de Deus, do nosso Senhor. E quando nós falamos Deus, não é Deus somente da primeira pessoa. O que mais importa hoje é Jesus Cristo, é a segunda pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É Jesus, porque foi ele que morreu por nós, foi ele que pagou com o sangue dele pelos nossos pecados e pela nossa vida. E ele diz que, né, através dele que se vai ao Pai. E muitos negam, porque Deus é muito fácil falar. Deus, todo mundo fala Deus, Deus. Mas qual o Deus? Nós falamos o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus Pai eterno, o Deus Pai de Jesus Cristo, o Deus tem o Filho e o Espírito Santo de Deus, a Trindade. Então, é bem diferente. Outro, quem vai participar? Esse eu quero que vocês leiam comigo. Está lá em Tiago, no final da Bíblia, quem tiver. Quem não tiver com a Bíblia, não tem problema. Anota aí, Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 23. Isso aqui eu canso de bater doído lá na igreja, né? Até quando acontece, como hoje, a sala vazia, né, do aprendizado da palavra, é o que Cristo fala, é uma das condições de ir para o céu, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Aqui Tiago dá uma arrebentada em todo mundo. Tornai-vos praticantes da palavra. Ou seja, nós temos que viver o que a Bíblia diz e não somente ouvintes. É o que vocês
né? Vocês que são da igreja, da nossa igreja, escutam. Eu chamo de quê? Os que são só frequentadores de igreja. O cara vai lá, frequenta, ele ouve só. Só que ele não quer viver, ele não quer mudança. E a Bíblia diz que nós temos que mudar e praticar a palavra de Deus, ser como Jesus Cristo nos ensina. E a gente, como começa a estudar a palavra, você começa a ler a palavra, você vê quanta coisa que a gente faz de errado. E é onde o Espírito Santo vai nos ajudando a mudar. Por exemplo, um crente verdadeiro, uma pessoa que ama Cristo, não fala palavrão. E às vezes você vem do mundo, né? De cada 9 palavras, de 10 palavras, 8 é palavrão. Hoje eu vejo a garotada aí pela rua, como falam palavrão. Eu falava muito palavrão. Hoje não sai mais. O Espírito Santo limpou, tirou isso de mim. Isso é viver a palavra. E outras coisas mais, que é só você lendo que você vai praticar. Não é, eu dou cesta básica, eu sou bonzinho, vou na igreja, eu dou uma oferta lá, tá tudo certo. Tá, não. Vou ler de novo aqui, ó. Olha que forte é. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. O que ele está olhando? Ele não está olhando, vendo a imagem de Cristo, está olhando para si mesmo. Ou seja, está sendo desprezado, que nós temos que olhar no espelho e ver que nós somos a semelhança de Cristo, tá? Pois a si mesmo contempla e se retira e para logo se esquece como era a sua aparência. Ou seja, é aquele falso crente, né? O crente 007. Ele só é crente dentro da igreja. Fora da igreja, ninguém nunca conhece, não sabe como é que ele, se ele é crente ou não, né? Quando eu falo crente, tá, gente? É cristão. Esse rótulo de crente aí, não sou muito chegado nele, não, mas é a pura verdade. E o que acontece? Quando uma pessoa morre, a Bíblia diz lá em Romanos 9:10, que ao morrer. Deixa eu, alguém está entrando aqui, deixa eu. Aqui, que a pessoa, ao morrer, ela automaticamente ela vai diante de um tribunal, tá? Veja só o que João, no capítulo 12, versículo 46 e 48 a 48, o que ele fala. E hoje eu vejo pessoas que vão na igreja hoje e não dão atenção a essas coisas, as quais a palavra de Deus está nos ensinando. Ele acabou de falar que a gente tem que praticar, tá? E o julgamento, as pessoas acham que Deus é amor, né? Paz é amor, Deus é bonzinho, Deus olha só as coisinhas boas. Eu fui bom na terra, eu fui manso, eu ajudei as pessoas, eu dei comida, eu não maltratei ninguém, eu não roubei ninguém. Isso aí é obrigação, você não leva ninguém para o céu, não, gente. Olha só que o Senhor fala em João capítulo 12, no versículo 46. Ele fala assim, ó. Cristo falando, é o próprio Senhor. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O que é trevas para nós? Pecado, carne, maldade. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Mas vamos prestar atenção. Jesus falando aqui, ó, se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, no grego, esse guardar é viver. Se alguém ouvir, ou seja, se alguém ler a minha Bíblia e não viver, ele fala assim, eu não vou julgar vocês, porque eu não vim aqui na terra para julgar. Porém, no 48, olha o que ele fala. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, tá? Ou seja, quem não quer ler a palavra, quem não quer estudar, quem não quer saber nada, quem só quer frequentar a igreja e só fazer a sua parte religiosa, ele vai falar aqui, ó, olha só como ele continua aqui o versículo. A própria palavra que tenho proferido, essa a julgará no último dia. Então, a gente vê hoje pessoas que não querem estudar a palavra, as pessoas não querem ler a Bíblia, não querem entender a Bíblia,
mas é a própria Bíblia que vai julgar. Então, no dia do tribunal lá de Deus, ele vai pegar a própria Bíblia e vai falar: ô Bispo Fernando, o negócio é o seguinte, ó, você mentia demais. E o pecado de mentira é pecado de condenação. Não adianta eu falar: ai Deus, mas eu não sabia. Ele fala: peraí, meu filho, eu deixei você viver durante 80 anos. E durante 40 anos, você teve uma Bíblia na sua mão, na sua casa. Você não leu porque você não quis. Então, oportunidade você teve. Gente, o julgamento é bravo. Ele vai julgar em cima da palavra. Porque senão era muito fácil. Eu vou confessar Jesus, eu batizo, eu tranco a minha Bíblia, esqueço que ela existe, e quando chegar diante de Deus, Deus, mas eu não li, então eu não estou sabendo. E não tem essa, né, gente? Não tem essa. Isso aí é uma conversa, é como qualquer pessoa que conhece um tribunal humano, né? Vamos chamar de tribunal humano. Hoje, você ir diante de um juiz, né? Você é julgado perante as leis humanas, né? Nós temos uma Constituição ao qual os juízes eles seguem para dar a sentença. Você vai chegar lá, a pessoa vai pegar um revólver, ela vai fazer um assalto, dar um tiro, mata uma pessoa, aí tal, aí ele vai preso, aí ele chega lá para o juiz. Eu não sabia que na Constituição está dizendo que se eu pegar um revólver e assaltar um banco, eu não vou preso. O juiz vai falar para você: meu filho, né? Você não conhece a Constituição porque você não quis, a Constituição está aí para você ser conhecido. É a mesma coisa a Bíblia. É a mesma coisa o julgamento. E é isso que nós temos que entender, que a gente fala: Jesus está voltando, que ele vem arrebatar. Mas ele vai arrebatar aquele que vive e conhece a palavra de Deus. Então é muito importante, gente, fazer a leitura da palavra. Ó, eu não faço o mesmo tempo que vocês, mas está aqui, ó, meu planinho de leitura bíblico, está aqui, ó. Eu estou fazendo, ó. Sempre faço. Eu não começo do início tal, mas eu vou fazer, eu vou fechar essa folha, tá? É meu jeitão. Aí cada um tem o seu, eu tenho o meu jeito de eu ler minha Bíblia aqui. Mas eu estou lendo a Bíblia, estou estudando, estou buscando a palavra. E cada vez que eu leio, eu falo: preciso lembrar disso aqui, ó. Isso aqui são coisas que eu tenho que aprender a viver. Porque isso aqui vai fazer parte do dia do meu julgamento, certo? Então, esses, gente, serão serão os que participarão do arrebatamento, aqueles que estiverem enquadrados, correto? Na lei de Deus e dentro da palavra de Deus. Tá ok? E aquele que não será arrebatado, que vai ser muita gente, já começando por aqueles que não seguem a palavra de Deus, né? Que lá em Hebreus, capítulo 3, 19, é bom a gente ler. Isso é bom a gente ler. Que, infelizmente, até dentro da igreja tem gente assim, tá? Eu já ouvi falar pessoas que não acreditam que o Espírito Santo usa as pessoas, que já ouvi pessoas falando que o Espírito Santo não é do jeito que a gente fala que ele revela, não revela futuro, mas ele mostra coisas que é de interesse do Espírito, né, de Deus, para as pessoas, tá? Então vamos lá, ó. Hebreus 3:19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E lá em Apocalipse 21:8, Deus fala que os incrédulos não herdarão o reino dos céus, tá? O que é a incredulidade? Aquele que não crê na Bíblia, gente. Aquele que não crê na palavra de Deus. Nós não temos que crer no homem, no que seja um pastor, padre, qualquer líder religioso fale. Nós temos que crer na Bíblia. Qualquer coisa que um pastor, alguém falar, você perguntar: aonde está na Bíblia? E você tem que ter certeza, porque a Bíblia é a boca de Deus. Então é ali que nós temos que estar alicerçados. E aqui nós estamos dizendo: aquele que é incrédulo. E quanta gente que nós conhecemos
que não acreditam em Cristo, que não acreditam no Espírito Santo, que não acreditam no Deus Pai, na Trindade, não acreditam que Jesus esteve aqui na Terra, dizem que ele foi só um profeta, alguns dizem que foi só uma história contada, que inventaram, uma religião criada. Isso é incrédulo. Muitos falam que tudo é bobeira, que acreditar em Jesus Cristo, querer ter uma vida diferente, né? Porque hoje você ser honesto, você não falar palavrão, você tratar bem as pessoas, você ser manso, você ajudar mesmo as pessoas que te maltratam, a gente parece um ET, né? Não é normal. Então, nós somos tratados dessa maneira. Por quem? Porque por aqueles que não acreditam. Hoje, uma pessoa passar na porta de uma igreja num sábado e ver um povo reunido adorando a Deus, fala assim, que bando de trouxa, bando de retardado, podia estar num forró, num barzinho, fazendo festa, fazendo churrasco. E são pessoas incrédulas. Eles não entendem, não acreditam em Deus. Então, esses não vão ser arrebatados. Esses vão ficar, né? E lembrando, vou pegar uma tela aqui, cadê? Lembrando, deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Lembrando, né, que o que vai acontecer? Vai vir a era da tribulação, isso aqui é a era da igreja, tribulação, os que vão ficar aqui na terra, esse período de tribulação, os que vão estar aqui no céu e os que vão estar no inferno, né? E vai ter gente nesse meio de 7 anos aqui que vai descer para o inferno também. Esses incrédulos é o que vão passar por essa chamada tribulação, tá? Porque eles não subirão aos céus, não tem chance. Deus fala, ó, se não crê em mim, não crê no meu filho, não crê no Espírito Santo, você está sem chance, tá ok? Outra coisa, em 1 João, tá um pouquinho para frente aí, capítulo 2, verso 15, tá? Eu vou adiantando aqui, gente, anota aí, se você não conseguir me acompanhar na Bíblia, anota aí, depois você lê, tá? Quem que vai ficar na terra? 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. São os desejos carnais, gente. Desejo da carne, desejo do pecado, né? Prostituição, sexo, bebida, droga, jogatina, e aí vai, né? Uma série de coisas. Eu não estou dizendo que a gente também vai virar um ET, que você não pode gostar de um time de futebol. Pode. Você pode jogar um baralhinho? Pode. Diversão. Diversão. Tá numa festa, faz um bingo lá, sem valer nada. Vale um chocolate, uma brincadeira. Deus fala que a gente tem que se divertir, mas a partir do momento que vira vício, porque hoje tem gente que é viciado em bingo, hoje tem gente que é viciado em carteado, hoje tem gente que é viciada, a pessoa fala, eu vou brincar, jogar bilhar. Vai nada. A disputa, se dependendo do que acontecer, a pessoa sai até no tapa, se achar que foi ultrapassar, passar da perna. Pessoas hoje apostam dinheiro. A partir do momento que você está apostando dinheiro, é ganância, isso é pecado. Então, as pessoas confundem algumas coisas que tem no mundo. Hoje, né, uma pessoa, ela vai chegar, vai falar que é crente, e ela fala assim, eu estou indo lá num prostíbulo, porque eu vou lá pregar a palavra de Deus. Mentiroso. O cara sem vergonha, ele está indo lá por causa da mulherada. Ele vai lá por causa do prostíbulo, do desejão da carne. Né? Ele quer evangelizar, vai evangelizar na rua, né? Não com essa conversinha furada que isso não existe. E são os desejos da carne. Pessoas assim serão totalmente desligados. Aquele deseja coisa do mundo. Deus fala: tu vai ficar, já que você deseja o mundo, fica o mundo. Desejo ganância, gente. Ganância é uma coisa que Deus, avareza, Deus condena isso aí, né?
Tem pessoas que trabalham 28 horas por dia para ganhar dinheiro e quer ganhar. E Deus fala: você pode até ser rico, você pode ter dinheiro, mas use o seu dinheiro com bondade. Aquilo que ele te beneficia vai beneficiar aquele que está faltando, aquele que está precisando. Porque hoje tem muito mais gente precisando do que tem gente que tá doando, né? Coração generoso. Quantas pessoas aí que não tem onde enfiar dinheiro e não é capaz de ajudar uma favela, não é capaz de ajudar uma entidade, uma igreja que faça obra missionária, uma casa de apoio, que nem a gente conhece lá, a casa de apoio do Elias, a Renascer, que recolhe pessoas que em situação de rua, que rala para conseguir uma lata de tinta, ela tem que sair implorando para os outros. Quantas pessoas não têm onde enfiar dinheiro? Deus, esses aí é o que vão ficar, é o que ama o mundo, né? Em Hebreus 10, 38, 39, isso aqui eu não vou abrir não, tá? Ele fala aqueles que recuam, aqueles que são tímidos, aqueles que são covardes, tá? Aquilo que eu sempre explico, quando Deus fala em timidez e covarde, não é aquela pessoa recatada, tímida, né? Que tem muito homem, tem muita mulher que tem uma timidez natural. Isso não é o que Deus está falando de pecado, né? E covarde também não é aquele que alguém ofende e ele não sai no braço, vai, né, esbufetear, não é isso. Ele fala aqueles que recuam da palavra de Deus, aqueles que têm vergonha de entrar numa roda, entrar num local e se identificar como cristão. Vai no local de trabalho, chega lá, só tem gente que é do mundão. Todo mundo fala num palavrão, tal. Nessa hora a pessoa até fala palavrão junto para ficar tudo bem e tem vergonha de falar que é filho de Deus, que ele é diferente. Aquele que é tímido de falar da palavra de Deus para as pessoas. Eu já falei para vocês, para falar da palavra de Deus, você não precisa ser um pregador, um teólogo. Às vezes, um abraço e você dizer assim: Jesus te ama, estender a mão, você levar uma ajuda, às vezes uma cesta básica para alguém que está precisando, então assim, olha, isso aqui, ó, Deus fala na Bíblia que ele sustenta teus filhos, e eu vim te trazer aqui porque Deus tocou no meu coração de eu trazer isso aqui e fazer uma oração para uma pessoa. Quantas pessoas deixam de falar de Jesus por covardia, por timidez, por recuar, né? Vou, não vou, vou, não vou. Esses correm o perigo, pelo que a Bíblia diz, não vai subir, tá certo? Agora, outro que não vai subir, esse vamos ter que ler, tá? Esse aqui é muito importante, nós vamos ter que ler. Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia, é o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 18. Isso aqui eu espero todo mundo achar, que acontece demais no mundo. Capítulo 9, perdão, Deuteronômio 18, versículo 9. Se você que está aí assistindo e está gostando dessas aulas, fale para as pessoas, passa o nosso canal do YouTube, pega lá o link da aula, envia para pessoas que você ama, envia para pessoas que querem aprender a palavra. Tem tanto estudo, gente, eu acho que já estou com 55 estudos lá que nós estamos fazendo, que eu fiz, e desde até em introdução bíblica, do ensino básico, está tudo lá, de mão beijada. Mande para as pessoas, fala para se inscrever no nosso canal do YouTube, para poder receber a palavra, para poder aprender. Manda esse link do Zoom, que não muda, vocês viram que é sempre o mesmo, ajuda as pessoas. Isso é evangelizar, isso aí é levar a palavra de Deus adiante. Vamos lá, ó. Deuteronômio 18, verso 9. Olha aqui que Deus vai falar, gente. Ele vai estar falando aqui para o povo judeu. O povo, quando estava ainda lá com Moisés, depois de ser retirado do Egito, que eles estavam no caminho do deserto, em direção à terra de Canaã. Olha só que Deus deu, fala para eles. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo,
Então Deus já está falando, ó, eu vou te mandar para uma terra e eles fazem um monte de coisa lá que eu não gosto, como hoje aqui no mundo. Tem muita coisa que praticam aí que eu não gosto. E falo assim, vocês não vão fazer. O meu povo não faça isso. Aí ele vai explicar o que é. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, tá? Isso aqui era uma prática naquela época, tá? Que eles tinham uma cultura ao qual eles apresentavam, pegavam seus filhos e queimavam seus filhos vivos para os falsos deuses, né? Eles levavam lá para ser queimado, né? É um absurdo. Colocava uma criança numa fogueira, tacava fogo e matava seu filho queimado em oferenda a deuses. Eu sei que hoje isso, eu nunca ouvi falar que fazem isso, né? Mas eu não duvido que o ser humano é tão abominável que é terrível. Aí ele fala aqui, ó, nem adivinhador, sabe? Adivinho, pessoas adivinhadoras, né? Continuando aqui, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro. Vou resumir tudo isso aqui para vocês. É adivinho, cartomante, profeta meia boca, que fica fazendo profetada, que fica jogando, conversa furada, fica inventando profecia, né? Ele fala encantador. Tá cheio de encantador hoje aí, gente. Pessoas, o que que é esse encantador? Pessoas que hipnotizam, fazem regressão, tá? Necromante, aqueles que consultam os mortos. Aqui ele está falando abertamente de espiritismo, né? Ele fala aqui, né? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus se lança diante de ti. Ou seja, quem pratica essas coisas, Deus está falando, você está fora, você não vai subir no arrebatamento. E se você morrer fazendo isso aí, você vai para o inferno. É dura a palavra, mas é a realidade. Porque lá em Apocalipse 21:8, ele vai confirmar isso, tá? Sobre essa feitiçaria. Vamos ver uma coisa aqui, ó, em 1 Samuel 15:23. Se alguém tiver dúvida, abre o microfoninho aí e faz sua pergunta, tá? Primeira Samuel 15:23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. O que que é isso aqui? Espírito maligno que entra e que sai. Nós estamos falando aqui do terreiro, aqueles que recebem as entidades, são os espíritos malignos. Mas está escrito aqui que vinha da parte de Deus, porque Deus permitia que entrava um demônio em Saul e a harpa dedilhava, quer dizer, Deus fala que os louvores espantam, né? Louvores, quando a gente fala louvores a Deus, essas músicas gospel aí que cantam aí, que, né, que não fala nada, não tem nada a ver de adoração a Deus, não espanta demônio não. Mas ali no caso, foi um caso que Deus deixou bem claro. Então, esses que recebem espírito, essas entidades que adivinham, né? Muitos aí dentro da igreja, que são os falsos profetas, não vai entrar no céu, porque é abominação. E também todos aqueles que praticam os pecados de condenação. Esses não entrarão, não irão no arrebatamento e não vão para o céu, tá? Vamos relembrar quais são os pecados de pelo menos uma parte, pecados de condenação. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10.
Isso aí você tem que ter na ponta da língua, gente. Lá na casa de apoio, lá eu faço as meninas ter na ponta da língua. Quando eu falo, vamos falar dos pecados de condenação, uma delas já fala, 1 Coríntios 6, capítulo 9. Fala, é exatamente isso aí. Isso aqui é coisa que a gente tem que ler sempre para a gente entender que diz assim, ó. Olha quantos pecados o Senhor deixa aqui especificado. Pastor Gilson perguntou 1 Samuel 15, 23. Eu não falei sobre. Eu não falei primeiro aqui. Verdade, pastor? Verdade. Eu não falei sobre 1 Samuel. Não, falei sim. Já falei sobre a 1 Samuel. Agora é 1 Coríntios. Tá? Que eu falei quando Davi dedilhava, ali o espírito maligno saía de Saul, que é a 1 Samuel 15, 23, sim. Tá? Agora nós estamos aqui em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 9 e 10. Olha só, uma coisa ao qual nós podemos, e muita coisa que fala com a gente, tá? Pecados de condenação. Ou não sabeis que os injustos, tem muita gente que está dentro da igreja e é injusta com outras pessoas. Injustiça é algo que Deus condena. Ele já vai de cara, não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem os impuros. Impureza que ele fala é impureza sexual, tá? Sexo virtual, sexo fora do casamento, masturbação, tudo que é impureza, sexo com animal, orgias, tudo que não quer fora, antissexo entre um homem e uma mulher que são casados, entra em impuro, na impureza. E ele fala, tudo isso aí, ó, inferno, tá? Nem idólatras, aquele que pratica a idolatria, o adultério, aqui no caso é efeminados, mas já nas traduções mais modernas homossexuais, os sodomitas, que praticavam sexo de todo quanto é tipo lá em Sodoma, né? Tanto é que Sodoma foi destruída por Deus. Aí vem aqui, nem ladrões. Tem pessoas que pegam, gente, uma caneta de outra pessoa mal intencionada. É diferente você estar num local, de repente, né, mulher que tem bolsa e tal, tá correndo ali, pega uma caneta, assina, põe na bolsa e leva sem querer. Isso não é roubo, mas tem aquela que pega, nossa, né, essa régua aqui é da hora. Ninguém tá vendo, ninguém usa mesmo, vou levar para mim. Isso é roubo. Isso é ladrão, tá? Avarento, né? Pessoa avarenta, ó, moquirana, nem bêbados. Ou aqui em algumas Bíblias são os bebedores. Qualquer pessoa que beba bebida alcoólica não vai para o céu. Sem aquela conversa, eu já dei uma aula, tem vídeos no nosso playlist que fala sobre a bebida, sobre droga. Não tem esse negócio de um golinho, um golão, 300 ml. Sem papo, gente. Bebida alcoólica vai para o inferno, tá? Os maldizentes, pessoas que ficam falando mal. Isso aí, ó, dói, hein? Dói porque é triste que a gente sabe que dentro da igreja tem gente assim. Tá dentro da igreja, metendo um pau nos outros, falando mal, cutucando e falando mal e julgando as pessoas, corre o risco de ficar, tá? Aqui ele fala, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Esse roubadores aqui é diferente dos ladrões, tá? Vou explicar esses roubadores. Vamos dar um exemplo que hoje acontece muito no Brasil. A pessoa vai lá e adultera a bomba de abastecimento de gasolina no carro. A pessoa vai lá, a bomba marca 1 litro, mas na verdade foi só 800 ml. São esses roubadores. São os roubadores do colarinho branco, como é chamado aqui no Brasil, né? Para a gente falar muito em política, mas para um bom entendedor, já sabe o que a gente está falando. É aquele que adultera uma balança, né? Vai pesar lá, na hora que você for, você está comprando 1 quilo de carne, você está comprando 750 gramas, e lá está marcando. É esse tipo de roubador que Deus está falando,
né? Que o ladrão é aquele que foi lá e pegou algo da pessoa sem a pessoa saber. Ele roubou. Esse aqui não, esse aqui está passando a perna. São as pessoas vigaristas, pessoas que não têm caráter, pessoas desonestas. Deus está falando. Esses não herdarão o reino dos céus. Não importa, gente. Por exemplo, esse copo d'água. Um copo desse, o preço normal de venda dele é R$ 10. Aí eu abro uma loja, eu vou vender por 100. Eu sou ladrão? Não. Eu quero ganhar muito. Certo? Exagerado? Estou sendo. Alguém vai lá e paga R$ 100? Comprou porque quis. Correto? Isso não é roubar. É o preço que eu quis estabelecer. Quis ter uma grande margem de lucro e vendi, né? Tem pessoas que falam que às vezes pagar uma coisa um pouco caro, ladrão, o cara fica cobrando muito caro. Isso não, cada um coloca a margem daquilo do produto que ele acha que tem que ele acha que ele tem que ganhar. Se vai vender bastante ou muito ou pouco, aí é o comércio que vai dizer, né? A demanda. Mas não significa, deixa eu ver, tem gente entrando, não significa que a pessoa ela é um roubador, tá ok? E lá em Apocalipse 21:8 também fala que é batido isso aqui. Eu acho que eu vou morrer falando nesses pecados, né? Apocalipse 21:8 que diz: olha só, lembra que eu falei para vocês dos tímidos, né? Que eu falei que os tímidos não subirão no dia do arrebatamento. Não vai subir até porque é pecado de condenação, tá? Ele fala aqui: quanto, porém, aos covardes, em algumas Bíblias vem escrito tímidos, tá? Aos incrédulos. Lembra da incredulidade que eu falei que os incrédulos lá que não serão arrebatados? Tudo que for abominação para Deus, os assassinos, tá? Assassino, quem tira a vida de outra pessoa, quem já matou outra pessoa e não se arrependeu, tá? Ele não vai para o céu. Agora vamos entrar um parênteses aqui. Existem o quê? Os policiais, desde o policial, o soldado do Exército, da Polícia Militar, da Polícia Civil, né, da Força Nacional, que estão em exercício, e o trabalho dele ele tem que se defender, ele vai enfrentar uma favela, ele vai lá trocar tiro com um bandido e acaba alvejando um bandido e levando à morte. Isso aí não é pecado não, viu, gente? Isso aí não é pecado. Vamos lembrar das batalhas que existiam quando Davi tomava conta das suas cidades, quando Deus mandou as pessoas irem lá e enfrentarem. Então, esses que estão exercendo o seu serviço pela pátria, pelo Estado, isso não é condenação de assassino, não. Assassino é aquele cara que tem intenção de matar outra pessoa. Um policial, ele está simplesmente fazendo um trabalho dele e se defendendo, porque se ele não atirar, o bandido, né, passa fogo nele, tá? Aqui os impuros, em algumas Bíblias vêm como fornicadores, que é toda a impureza sexual, mas tratando aqui, nesse caso, de sexo fora do casamento. Ou seja, sexo é bom, deve ser feito, marido e mulher tem que ter sexo mesmo, tem que, uma coisa natural, desejo, façam à vontade o que vocês tiverem vontade, com consentimento dos dois, porém, sexo fora do casamento é pecado. Não é casado? Ah, mas eu sou juntado, amigado. Amigado não é casado. Ah, eu sou não sei o quê. Não, casado. Vai lá no casamento, vai lá e faz passa pelo juiz de paz, casa, pega sua certidão de casamento. Por que é dessa forma? Porque a Bíblia diz que nós temos que seguir as leis humanas. A lei que rege o nosso país, a lei civil do nosso país, Deus avaliza ela. Então, o que vale para Deus é a lei civil. E a lei civil diz que um homem e uma mulher, quando se casam, passam perante um juiz de paz, ou no caso, né? Eu sou habilitado, sou pastor, eu posso fazer o casamento com efeito civil. Faço, a pessoa vai lá com o documento da igreja e acaba retirando sua certidão de casamento normal. Então, é isso que é para ser feito, tá? Os feiticeiros, é tudo que nós falamos que é de da área de espiritismo, voodoo, magia,
todas essas coisas, não vai para o céu. Ele volta aqui falar os idólatras e um pecado que está muito na boca do crente hoje, os mentirosos. Triste, gente. É triste, mas hoje a gente vê muito pastor em púlpito mentindo descaradamente. Mas mentira, assim, não é nem da palavra, a pessoa mente coisas desnecessárias. Mentindo para pedir dinheiro, mentindo para justificar as coisas, ou mentindo porque a mentira entrou no coração já. Igreja que está rasa, uma igreja que já não está mais sendo dirigida pelo Espírito Santo, porque um homem de Deus que mente, o Espírito Santo não pode estar nele. E está cheio, gente. É a tal da apostasia, é a tal do amor que está se esfriando, porque a mentira é um pecado que todo mundo gosta de ficar apontando certos tipos de pecado, mas hoje, se você for ver, quem de nós aqui nunca mentiu? E é um perigo esse pecado, que às vezes é um pecado que o diabo joga uma seta, e a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que falar a verdade. Não tem essa. Ah, eu vou omitir. Omissão é pecado também. Tem um versículo na Bíblia que eu não lembro de cabeça aqui, que mostra que a omissão é pecado do mesmo jeito que a mentira. Jesus não fala, em verdade vos digo. Então nós temos é que falar a verdade. Então, certo? Tomem cuidado com mentirinha. Tome cuidado dentro da igreja para consertar, para fazer bonito. Toma cuidado, mentira, não minta, fala a verdade. Ah, a verdade, eu vou perder a amizade. Eu prefiro perder a amizade e ir para o céu do que ganhar a amizade e ir para o inferno. Só que assim, a verdade, se ela faz parte da palavra de Deus e você está cumprindo o que Deus, a pessoa pode até ficar chateada com você, mas o próprio Senhor vai corrigir isso, porque você falou como Jesus Cristo fala, em verdade. Amém? Então, esses são os que não serão arrebatados. Esses são os que vão ficar aqui na terra. É o que vai ficar no mundo, certo? Deixa eu botar uma imagem para vocês aqui. Compartilhar aqui. Certo? Vamos falar um pouquinho agora. Nós estamos falando, né? De quem aqui nós paramos aqui, né? Na era da igreja, estamos falando assim, quem vai subir e quem não vai subir, né? Aqui é a igreja, né? Representando essa igreja aqui, a igreja subindo, Jesus no céu, aqui está o arrebatamento, né? Jesus lá recebendo todo o teu povo escolhido, aqueles que morreram e foram salvos, né? Aqui é a igreja. Aqui embaixo tem essa seta da era da igreja para o inferno, porque muitos morreram, estão morrendo e já indo, né? Passagem diretona para o inferno. Está acontecendo isso aí hoje, tá? Mas então agora a gente vai dividir esse período chamado todinho aqui de tribulação, que eu vou falar até aqui, tá? A tribulação. Depois a gente fala do milênio, mas a gente vai falar até aqui, ó, a segunda vinda de Cristo. Nós vamos falar nesse pedaço aqui que está falando da tribulação, sobre esses 7 anos. Esses 7 anos vai acontecer um monte de coisa aqui na Terra, vai acontecer um monte de coisa aqui no céu e vai acontecer no inferno. Vou começar a falar do inferno. O que vai acontecer no inferno? Vai continuar recebendo gente, tá? Antes do arrebatamento, aqueles que não são salvos irão para o inferno. Quando começar, der o arrebatamento, Deus já separou aquele que vai para o céu e aquele que vai ficar na terra, ainda tendo uma chance, né? Mesmo assim, nesse período de tribulação, vai haver uma chance de ser salvo. Mas nós sabemos, porque a própria Escritura Sagrada diz que a grande maioria que vai passar aqui pela tribulação, aqueles que receberão a marca da besta, ó, setinha direto aqui, ó, mas é caminho direto para o inferno, tá? É isso que vai acontecer no inferno. E eu vou falar depois do período da tribulação. Eu gosto de falar primeiro as coisas do céu, as coisas divinas, o que vai acontecer no céu, que é maravilhoso, o que nós temos que entender quando acontecer o arrebatamento, né?
Inclusive, me perguntaram na outra aula sobre o que eu falei sobre os céus, né? Que são vários céus. Agora é a hora que eu vou explicar sobre esse detalhe. Então, abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, verso 2. Deixa eu interromper aqui. Como nós vamos falar de acontecimento do céu, vamos entender o céu, tá? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2. E diz assim, ó: conheço um homem, tá? Aqui é o apóstolo Paulo falando. Em Cristo, há 14 anos foi arrebatado até onde que está escrito aqui? Até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Então, o apóstolo Paulo já deixa bem claro que existem 3 céus. Correto? Está aqui na Bíblia. Ele falou que um certo homem foi arrebatado ao terceiro céu. Para ter o terceiro céu, então tem que ter o primeiro, o segundo e o terceiro. Correto? Todo mundo está entendendo? Agora vamos em 1 Tessalonicense, aí depois eu vou dar umas figuras aqui que vocês vão entender. 1 Tessalonicense, capítulo 4. Peraí, vamos deixar esse Tessalonicenses para depois. Peraí, 4, 16 e 17. Tá, vamos guarda aí, guarda na mangueira, nós já vamos ler. Vamos ler primeiro sobre os 3 céus aqui, tá? Vou mostrar uma figura para vocês. Existe uma teoria, tá? Existem algumas teorias meio maluca que falam, tá? Que existem 7 níveis de céu, tá? Que é esse que nós estamos, que eu estou apresentando essa figura para vocês, que é onde fica o primeiro céu, onde há os fenômenos atmosféricos, né? Eles dizem até que são controlados por anjos. Depois vem o segundo céu, o terceiro céu, o quarto céu seria onde está a lua, as estrelas, né? O quinto céu, lugar onde Enoque encontra com o anjo valente. O sexto céu é onde o lugar onde fica habitando os anjos, e o sétimo céu, onde fica o trono de Deus. Existe uma teoria a respeito desse, que são 7 níveis de céu, ao qual, na Bíblia, em lugar nenhum, fala sobre 7 céus, tá? Isso é uma teoria, é uma tese humana, aonde eu prefiro acreditar naquilo que a Bíblia diz. E apóstolo Paulo foi bem claro, um homem foi levado até o terceiro céu, tá? Existe uma outra teoria, deixa eu colocar aqui para vocês, que até mais, tá? É a mesma teoria aqui, que são 7, que eu não achei a figura. Tem uma teoria que diz que são 9 níveis de céu, até chegar ao trono de Deus. Eu, particularmente, como o apóstolo Paulo fala em 3 céus, tá? Eu acredito nesse aqui, ó. Tá? Que é o primeiro céu, que é o nosso atmosfera, né? Seria o nosso céu azul, que a gente enxerga aqui como céu, como a gente enxerga a lua, tal. O segundo céu seria os planetas, todas as galáxias, né? Tudo que é planeta que existe, todas as galáxias. E o terceiro céu, onde será a nossa morada e aonde Deus está. Por que que eu acredito? Primeiro, porque o apóstolo Paulo fala em 3 céus. E segundo, porque Deus fala que o universo, que toda a tua criação está na palma da tua mão. Então, cai exatamente com esse terceiro céu. Lá no terceiro céu, ele está com o segundo e com o primeiro na palma da mão dele.
Ele fala que, né, os seus pés estão sobre a terra. O que ele está querendo dizer? Que a grandeza dele, ele é acima, ele é maior que o universo, ele é maior que tudo e qualquer coisa. Então, o que a gente entende, né? Nesses três níveis de céu, que vai, que é a que existe e que está ligado à igreja. Aí seria o primeiro. Aí a ordem eu não sei se é primeiro, segundo ou terceiro, terceiro, segundo ou primeiro. Eu sei que Deus está no mais alto. Né? Então a gente pode colocar, vamos chamar que Deus está no 3. Aí existe o 2 e o 1. Aí é onde entra o que eu quero que vocês leiam comigo, a primeira Tessalonicense 4, 16, 17, que é o que fala sobre o arrebatamento, que aqui a gente vai entender os níveis de céu, tá? Porque diz assim, ó: porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ó, os mortos em Cristo são as pessoas que já morreram, estão salvas. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Vamos pôr essa figurinha aqui da igreja. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Aqui com Cristo, tá? Quando der o dia do arrebatamento, aquele que está morto, que já foi salvo, vai primeiro estar lá com Cristo. Logo em seguida, a igreja, que seria, não é o prédio, né? Mas a igreja somos nós, subiremos para Deus, para estar com Deus. Lembra que eu expliquei, se alguém não estava nessa aula, vamos entender o céu mais baixo, não é o céu onde Deus está, mas vamos entender que seria, vamos colocar como Deus no primeiro céu, depois o segundo e depois o terceiro, tá? Quando uma pessoa ela morre, ela vai para esse terceiro céu e ela fica, como eu expliquei para vocês, para quem não ouviu aquele dia, uma maneira de explicar aqueles que dormem, aqueles que já morreram, como uma sala de médico, onde tem a antessala, que você fica ali junto com a recepcionista, e a sala onde fica o médico atendendo. Vamos entender assim, no dia do arrebatamento, é como Jesus fosse esse médico, e os mortos são os que estão dentro da sala. E os vivos, que somos que nós estamos aqui na Terra, né, é os que nós estamos na rua, indo, né, ou está por ali, indo para ter uma consulta com o médico. Na hora do arrebatamento, é como se Jesus abrisse a porta do consultório e falasse: os mortos salvos, vem para cá, vem aqui para o segundo céu. Eu estou abrindo a porta para vocês. Vocês estão indo primeiro. E os que estão vivos também vão junto ali com Jesus Cristo. E por que tem outros níveis de céu? Aí vamos entrar na figura lá, tá? Por quê? Quando as pessoas forem para o céu, tá? A pessoa está salva, acabou, tá? Arrebatado ou não, a pessoa está salva, já foi lá para o céu, já está lá com Cristo, tá? Vocês estão vendo uma figura aqui que tem o trono do juízo de Cristo. Nesse local, lá no céu, enquanto vai estar passando um monte de tribulação, um monte de coisa aqui na terra, lá no céu, Jesus Cristo recebe todo o teu povo, né? Aí ele coloca lá no nível, vamos chamar no nível 2, ou no nível próprio nível 1. Ele vai pegar teu povo e vai falar assim: agora eu vou julgar as suas obras. Eu vou julgar o que você fez por mim, o que você deixou de fazer, e tem muita gente que vai ser julgado o que atrapalhou a obra de Cristo. E ali é onde a pessoa vai receber seu galardão, são as coroas, né? Chamadas são as coroas que simbolizam um presente que Deus vai dar para cada um de nós. Depois eu vou passar tudo em versículo para vocês.
mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples por enquanto. Tá? Então, o que acontece? Vai chegar nesse dia do trono aqui, todo mundo concorda que a pessoa pode ser um assassino, um estrupador, um cara que batia na mãe, um cara ruim, aqueles cara que é sangue no zóio, como diz, né, na gíria. O cara é um demônio na terra. Só que antes dele morrer, ele se arrepende verdadeiramente. E Jesus Cristo fala: não, ele se arrependeu de tudo que ele fez. E ele vai ser salvo, gente. E ele vai para o céu. Tá? Ele vai estar lá no meio da turma. Vai ter aquela pessoa que foi uma pessoa cristã que levou a palavra, teve um coração generoso, ajudou a obra, ajudou as pessoas, evangelizou, convenceu pessoas a se batizarem, convenceu pessoas a irem à igreja, a confessarem Cristo como Salvador, foi exemplo de pessoas em vida, foi luz nessa terra, também vai estar salva lá, certo? Esse tribunal vai fazer uma separação das pessoas que fizeram obras das pessoas que não fizeram. Por quê? A igreja, ela é chamada de noiva. Cristo é chamado de noivo. Aqui nesse tribunal de Cristo é aonde vai decidir, na verdade, quem vai se tornar esposa e quem não vai se tornar esposa. É para isso que tem o tribunal de Cristo, tá? Depois eu passo os versículos para vocês na próxima aula, que essa aula não vai dar tempo. Por isso que ele vai ter esse tribunal e as nossas obras é o que vai influenciar em muitas coisas. A primeira decisão de Cristo vai falar: você vai se tornar esposa. Esse cara que eu dei o exemplo, foi assassino tal, que na última só se arrependeu, e Deus vai falar assim, ó, tu vai ficar salvo, mas você vai ficar no céu 3 aqui, ó, e daqui você não vai sair. Você não vai participar do casamento, porque depois do tribunal tá aqui, ó, bodas do Cordeiro. O que é a bodas do Cordeiro? É o casamento de Cristo com a igreja, o noivo e a noiva. O que é esse casamento? É a apresentação, Jesus Cristo apresentando a Deus lá no céu 1, no primeiro céu, a igreja salva. A igreja de Cristo que realmente trabalhou por ele. Pessoas que morreram por ele, pessoas que defenderam, foram presos, pessoas que trabalharam, pessoas que realmente viveram a palavra. Essas pessoas vão para o primeiro céu. Essas outras não vão. Muitos vão ficar salvos, porém vão ficar nesse céu. Bispo, mas qual é a diferença? Primeira coisa, essa pessoa não verá a face de Deus. Ela não verá Cristo sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ela não verá os anciãos que ficam no céu. Ela não verá Davi, que está sentado também à direita de Jesus, não conhecerá Moisés, não conhecerá Abraão, porque ela vai ficar em outro local. É como se fosse um hotel, né? Onde Deus ficasse no último andar e essas pessoas ficam no primeiro e não têm acesso a subir. Entenderam? Então, somente pessoas. E essas pessoas, eu sei que vai gerar uma dúvida agora, depois vocês vão aprender na frente. Essas pessoas que passaram pelo tribunal e casaram, que fizeram, né, esposa, que se tornaram parte da bodas, né, que foi a festa, a apresentação durante Deus, vai vir uma segunda vinda de Cristo, que vai ser depois da tribulação. Cristo vai voltar aqui à Terra, nessa batalha do Armagedon. Essas pessoas que se tornaram esposas de Cristo descerão e voltarão para a Terra. Mas nós vamos parar por aqui, porque senão vai dar um nó na cabeça de vocês. Eu vou explicar depois com calma. Então, eu quero falar somente esse período de tribulação. Isso é o que vai acontecer no céu. Tá ok? Alguma pergunta até aqui, gente? Se alguém tem alguma pergunta, aí abre o microfone
para que eu possa responder até nesse assunto. Os acontecimentos do céu durante a tribulação. Alguém quer falar alguma coisa? Está tudo ok? Deixa eu só pegar, então, um versículo aqui que eu esqueci de anotar. 2 Coríntios 5, para eu mostrar para vocês. Vai vendo a figurinha aqui, enquanto isso que eu vou... Eu deixei de anotar um versículo, deixa eu achar ele aqui. 10. Minha caneta. Então, legal. Agora vamos à Bíblia, né? Agora eu tenho que mostrar para vocês que tudo isso que eu falei não é o bispo Fernando que inventou, não é uma doutrina, esse tal de tribunal de Cristo, né? Ele mostrou na figura ali, mas será que é verdade, né? O que ele está mostrando? Vamos ver aqui então, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Segunda Coríntios, verso 10, vai mostrar, vai falar aqui, ó, desse tribunal de Cristo que é chamado, tá? Você vai escutar, às vezes, em pregação, tal, nós vamos chegar depois falar, até mostrando essa figura, aqui do lado direito, onde está escrito milênio, chamado aqui o trono branco, tá? É outra coisa, ou tribunal do trono branco, alguém vai falar, isso aqui é um outro assunto, tá? O tribunal de Deus é outra coisa. Depois nós vamos falar sobre isso aqui, nós estamos ainda nessa imagem, tá? E aqui diz, ó, verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então está aqui o motivo desse tribunal, ele fala, mas quando ele está falando aqui, todos nós vamos comparecer, aqui nós estamos falando das pessoas salvas, tá? O outro tribunal, que é o tribunal, que é o juízo de Deus, quando a pessoa morre, vamos até esquecer o arrebatamento, vamos falar aqui na época agora, hoje. Hoje, quando uma pessoa morre, ela passa por um tribunal de Deus, aonde Deus vai ali determinar a sentença, salvo ou não salvo, tá? Não é desse tribunal que nós estamos falando. Esse é o mesmo tribunal que vai acontecer na hora do arrebatamento. Deus vai falar assim, salvo, vai subir, não salvo. Ele ainda vai dar uma chance para deixar para ficar aqui na terra. Mas é esse juiz, esse tribunal é diferente desse trono de juízo de Jesus, que ele está falando aqui, que nós vamos comparecer a esse tribunal. Aonde tem uma explicação mais detalhada do que ele vai fazer nesse tribunal. Está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Todo mundo achou aí? 1 Coríntios 3, 13. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 3, 12 ao 15. Tá?
Olha o que diz aqui, ó. Aqui está falando desse julgamento. O que Jesus vai julgar nesse tribunal, tá? Ele diz aqui, apóstolo Paulo: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, o que ele está falando aqui nessa passagem? Tá? Ele está falando de como será esse julgamento de Cristo. Ele compara as nossas obras com ouro, com prata, pedra preciosa. Aí ele fala em madeira, feno e palha, e será provada no fogo. Esse é o fogo do juízo de Cristo, né? Por que ele joga nessa aí? O que acontece se você arriscar um fósforo numa palha? Pum, apagou. O que significa? Que a obra que a pessoa fez não valeu nada. A obra de madeira, ela pega fogo e o fogo destrói, o fogo consome. Então, ele vai mostrando que a obra como um feno é obra mal feita, gente. É a obra mal intencionada. É a obra que é dada assim como obrigação. Você tendo na sua casa o que de comer, por exemplo, e nega para as pessoas, nega de dar uma ajuda financeira, nega de fazer uma bondade, nega de ajudar uma pessoa que está necessitada, às vezes numa rua, na calçada, nega às vezes uma ajuda, uma pessoa, vamos dar um exemplo, uma mulher com pneu furado na rua e está chuviscando, você, vou me molhar, deixa ela que se vire. Isso é obra que é mal feita, ou nem é feita, ela é queimada. Aí ele fala a diferença, o ouro é melhor, porque o ouro no fogo, o que acontece quando você coloca o ouro no fogo? O ouro, para ele se tornar puro, quanto mais derretido ele for, mais purificado ele fica. E o ouro, o que acontece? É retirado a sujeira, né, as partes que não são puras no ouro, ele é retirado. E como é que uma pessoa sabe que o ouro está na temperatura e no ponto certo? É quando ela olha o reflexo dela no próprio ouro. Quando você olha para o próprio ouro e ele está, ou seja, Jesus está provando a tua obra e ele está olhando para o ouro e o ouro está refletindo a ele mesmo. Ou seja, você está no galardão 10 com Deus, você está certinho aquilo que você fez para com Deus. A mesma coisa a prata é purificada através do quê? Do fogo. Agora, o fogo também não consome pedras preciosas, são coisas riquezas, mas riqueza que a gente fala não é financeira, riquezas aos quais nós podemos fazer para as pessoas, fazer o bem, ajudar ao próximo, amar ao próximo, como ele diz, como a ti mesmo, amar a Deus, ao próximo, como Deus nos ama. O nosso amor tem que ser igual ao que a gente ama a Deus, o que a gente ama a nós mesmos, a amar as pessoas. Então, são essas obras que Deus vai julgar nesse tribunal aqui, gente. Tá? E agora, para encerrar a aula, que é uma coisa importantíssima que eu quero falar, que nesse julgamento aqui, existem pessoas que vão ser julgadas de uma maneira um pouquinho diferente, tá ok? Que tem que pensar bem no que faz, que está em Mateus capítulo 5, verso 19. Eu quero que vocês abram comigo. Eu quero que vocês abram, porque quando uma pessoa pega uma Bíblia e sobe no altar, quando uma pessoa pega uma Bíblia e quer falar com as pessoas, a pessoa não precisa ter medo de falar. Mas lembra do pecado da mentira?
Lembra do pecado das pessoas que são os falsos mestres? Ensinar coisas erradas da Bíblia. Olha o que Deus fala. A pessoa pode até ser salva, mas ele fala aqui em Marcos capítulo 5:19, o seguinte: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. O que Jesus está querendo falar? Aquele que ensina, ele se coloca abaixo de todos. Porém, aquele que ensina corretamente, e ele observa, ele vive a palavra de Deus, ele ensina corretamente a palavra, ele prega corretamente a palavra de Deus, esse vai ser considerado grande. Por quê? Porque a obra dele vai ser como um ouro, porque o ensino da palavra é algo que Deus coloca na mão das pessoas, e quando eu estou falando ensino da palavra, não precisa ser teólogo não, gente. Você tem que ensinar aquilo que você vê na Bíblia, às vezes um versículo bíblico bem interpretado corretamente e bem usado na vida das pessoas, você está fazendo isso, tá? Mas agora vem o pesado, que está lá em Tiago, capítulo 3, verso 1. Que isso aqui cai para muito pastor, tá? Parece que todo pastor é santo, né? E Deus protege todo mundo. E não tem nada a ver, não, meu irmão. Tiago 3:1. Espera aí que eu estou no lugar errado aqui, ó. Professoras que estiverem me ouvindo, escola bíblica, professoras que ensinam as crianças na sala de aula, olha o que Deus fala daqueles que ensinam. Tiago 3, verso 1. Aí eu encerro aqui. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou seja, olha que Deus está falando, você que ensina a palavra, a cobrança será muito maior. Haverá um maior juízo para aquele que ensina a palavra. Por isso que eu falo para vocês que antes de eu dar uma aula, eu estudo, eu busco a palavra de Deus. Eu vou atrás da informação precisa. E aquilo que eu falo para vocês que é teoria, teoria, eu nunca afirmo aquilo que não está na Bíblia. Eu só afirmo aquilo que a Bíblia diz, como agora nós lemos aqui, que aquele que ensina haverá um juízo diferente. Por quê? Porque hoje em dia tem um monte de pastor ensinando um monte de baboseira, um monte de besterol, inventando ventos de doutrina, inventando um monte de falácia, ao invés de pregar a verdadeira palavra e falar o que está verdadeiramente na Bíblia, inventando e ainda joga a culpa em judeu. É um tal de... na cultura judaica é isso. Quando o cara começa muito essa conversa de cultura judaica, ó, pode saber que tem besterol no meio. Porque o cara, para falar da cultura judaica, ele tem que provar onde é. A pessoa tem que pregar como a gente prega na Bíblia, a gente fala, ó, tá em tal, tal, tal. Olha, eu vi porque o rabino fulano de tal, ou na Torá está escrito isso, ou num livro de consulta das doutrinas hebraicas está escrito isso. Agora eu vejo que as pessoas, para inventar moda, é uma tal de cultura judaica, quando a pessoa inventa um monte de besterol, um monte de baboseira. Essas pessoas têm que tomar cuidado, porque Deus fala, o juízo vai ser muito maior para aqueles que ensinam a palavra de Deus. Haverá muito mais rigor para esses que ensinam a palavra. Por isso que eu temo aquilo que eu falo e aquilo que eu ensino. Por isso que eu digo, estuda, vai aprender, vai para que você possa conhecer mais a palavra, para que você possa levar adiante. Amém, meus amados? 1h30, falei bastante informação hoje aqui. Se vocês tiverem dúvidas, me procure. Se perdeu alguma referência, algum versículo bíblico, se precisar novamente,
ou reveja. Daqui a pouquinho eu já estou jogando no YouTube lá essa aula, tá? Porque ela grava, ela processa aqui, depois eu jogo no YouTube. Não estou conseguindo fazer transmitir ao mesmo tempo, está dando um problema técnico aqui, mas uma hora eu consigo. Mas de qualquer maneira, essa aula vai estar lá. Se precisar, tira que eu mande foto aqui do meu caderno, das minhas anotações, porque está tudo aqui, ó, gente. Ó, eu anoto tudo aqui, ó. Se vocês precisar, é só me falar, que nem a semana passada me pediram algumas figuras aí, eu enviei para vocês. Fiquem à vontade. Então, referente até onde aqui eu falei sobre os acontecimentos no céu, sobre os que vão ser arrebatados, que não vão ser arrebatados. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Por favor, abra seu microfone, que agora é a sua hora de falar alguma coisa. Perfeito. Então, creio que todos aprenderam. Qualquer dúvida, revejam essa aula. Daqui umas... Demora um pouquinho, daqui mais ou menos uma hora, já deve estar no YouTube lá essa nossa aula, tá ok? E... Opa, perguntinha, vamos lá. Tá tendo uma pergunta aqui, o seguinte, Bispo, quando acontecer o arrebatamento, terá alguém que não terá escutado a palavra? Não, não haverá, porque a Bíblia diz, lá em Mateus 24, que um dos sinais do arrebatamento, que a palavra de Deus será pregada para todos. Então, não tem como alguém falar que não houve a pregação. Existe uma teoria, tá, Jéssica, que, por exemplo, existem, já acharam, né, civilizações em ilhas aí, tipo lá pro lado da Polinésia, índias que nunca tiveram contato com a civilização atual. Eu acredito que haverá um julgamento para essas pessoas de uma forma diferente, tá? Por não ter chego lá, porque Jesus não falou que vai chegar em todas as pessoas, porque não tem como chegar a palavra para todo mundo 100%, porque todo dia está nascendo gente. Então, toda criança teria que esperar ela crescer para receber a palavra. Até ela crescer, vamos supor, ter 10 anos, nesses 10 anos já nasceu mais quantos? Então, vai chegar a um certo nível, a palavra vai ser levada num certo nível mundial, mas não 100%, porque será impossível, a não ser que Deus pare de deixar de nascer criança. Aí todo mundo é adulto, recebe a palavra e morre o assunto, tá? Mas haverá um momento ao qual Deus vai dar um start. E aqueles que não receberam a palavra, se for criança, Jesus já falou que o reino dos céus são das crianças, então as crianças já estão salvas. E se houver alguma tribo que não aceitou, não recebeu nunca alguém da civilização, nunca chegou a palavra, eles nunca permitiram, porque eu vi uma reportagem esses dias que tem uma ilha, eu só não lembro aonde é, eu acho que é lá perto da região de Madagascar, que se você chegar, qualquer barco próximo, eles já vão atirando arco e flecha, dando pedrada, eles não aceitam contato com a civilização, eles não querem. Então, Deus haverá uma maneira de julgá-los, né? Acredito eu que será como no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo. Isso é uma coisa que é dedução minha. Eu acredito que vai ser dessa maneira, Jéssica. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Se alguém quiser, tá liberado aí para ativar seu microfone. Se não, Bispo, oi. é o seguinte, aquela hora que eu falei com o senhor na questão de Saul e Davi lá no 1 Samuel, não é 15:23, é 16:23. É 16:23? É, o Eu senhor não... falou 15:23, mas é 16:23, quando Davi toca a harpa lá para espantar o demônio dele. Peraí, deixa eu corrigir meu aqui.
É verdade, eu falei 16 eu falei 15 e abri no 16, né? Isso. Obrigado, pastor. Nada. Quer comentar mais alguma coisa? Não, não, tranquilo, tamo junto. Então tá jóia. Alguém alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Vamos lá, gente. Sua pergunta pode ser a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Ok, então eu encerro por aqui. Semana que vem nós vamos falar sobre falando sobre essa figura aqui. Aqui fala que aqueles que têm as suas obras vão serem no tribunal, elas vão serem julgadas e ali as pessoas vão receber coroas, né? São galardões. Eu vou falar quais são esses galardões, vou falar um pouco sobre como é que vai ser a bodas do Cordeiro, e aí eu vou passar, tá? Aí eu encerro o que eu estou falando aqui do céu, e aí a gente vai entrar no período da tribulação. Aí nós vamos falar o que está acontecendo, o que vai acontecer aqui na Terra, o que o bicho vai pegar aqui, né? Que nem aqui a representação aqui seria o templo, né? O templo de Salomão, e esse homem aqui em cima é a figura tipificando aqui o anticristo. Então aí nós vamos falar sobre o bicho que vai pegar nesses 7 anos aqui de coitado de quem ficar. Como Deus é perfeito, ele sempre avisa, ele sempre mostra na palavra dele tudo que vai acontecer. Então ninguém vai poder chegar diante do tribunal de Deus, eu não sabia. Ele vai falar, não sabia sim, estava tudo lá na minha Bíblia. Você teve tantos anos de vida, você teve uma Bíblia lá durante 50 anos jogado na sua gaveta, você não abriu, não leu porque não quis. É pregado a palavra de Deus em rádio, é pregado em televisão, é pregado nas igrejas, é transmitido em YouTube. Quer dizer, a oportunidade todo mundo teve. Essa desculpa, gente, se alguém tem em mente isso, primeira coisa, me perdoa com todo respeito, tá? Mas, infelizmente, você não é crente. E não vá por esse artifício que vai quebrar a cara. E se você escutar alguém falando isso, defenda a Cristo, que a pessoa precisa do nosso Senhor Jesus. Tá bom? Então eu encerro aqui, tá? A semana que vem tem mais, a gente vai fazer a quarta. Eu acho que vai ser mais 2 ou 3 aulas. Aí a gente encerra, tá? Isso é o básico sobre o arrebatamento. Aí depois disso, eu vou trazer uns novos temas aí diferentes, algo bacana que eu já estou vendo aí para dar aula para vocês. Amém? Quero desejar aqui a todos uma ótima semana, que Deus abençoe a todos vocês e vamos fazer uma oração de encerramento. Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado por podermos estar aprendendo, meu Pai, o que será da nossa vida. Qual o nosso futuro, meu Pai? O que nós temos que fazer hoje, meu Pai, é o que nós vamos colher amanhã. É o que nós vivemos hoje, é o que nós colhemos, o que nós fizemos no passado. E que seja diferente para cada um de nós aqui. Que o Senhor venha nos transformar conforme a tua vontade. Abre nossos olhos, Espírito Santo, sobre os pecados. Abre nossos olhos e coloca no nosso coração o desejo de conhecer a tua palavra, como o Senhor diz, praticar, viver a tua palavra, Senhor, que é o que o Senhor espera de cada um de nós, que todos venham ter aprendido, aqueles que vão ser arrebatados, aqueles que não vão, que possam correr, que ainda dá tempo, meu Pai, para correr e se corrigir, meu Pai, com o Senhor, aceitar o Senhor como Jesus Cristo, ser batizado, Senhor, que possamos levar essa informação adiante, se é na tua vontade, que esses vídeos que eu estou fazendo, Senhor, vá correr os 4 cantos desse mundo para que as pessoas venham aprender, meu Pai. Me usa como canal de bênção e que o Senhor faça a todos aqui lembrar que o Senhor dê a todo, meu Pai, entendimento e discernimento, Senhor. Jesus, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado por o Senhor ter nos dado vida e a oportunidade de ser filho do Senhor, meu Pai. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, meus amados. Até a semana que vem, em nome de Jesus. E amanhã, na igreja, nós temos lá, né? Vamos começar uma campanha aí de oração, né? Não percam essa oportunidade de orar pela sua vida,
orar pela a sua vida no altar, né? Colocando a sua vida no altar de Deus, que vai ser 4 semanas, que vai ser uma bênção. Convide alguém que esteja fraco, alguém que está mal espiritual. A gente não se importa de denominação, eu estou lá para restaurar a vida e ajudar as pessoas. E para que todos saibam, do sábado haverá batismo, tá? Se você conhece alguém que tem vontade, se alguém que tem curiosidade, no sábado mesmo eu vou dar o discipulado e vou fazer o batismo. A pessoa não precisa batizar, ela pode participar só do discipulado para aprender. Informações, quarta-feira, durante o culto, me procurar, tá bom? Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Até amanhã para quem vai estar na oração, ou até quarta-feira a todos que estará conosco no culto. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, bispo. Paz do Senhor. Boa noite, paz.